Entre 2010 e 2020, o Brasil aumentou quase 20% a produção de carne bovina, principalmente pelo uso de novas tecnologias. Ao vivo, eu converso com o gerente-geral de negócios da Coima, Bruno Dancieri. Bruno, bom dia. Obrigada pela entrevista. Bom dia, Renata. Tudo bem? Tudo bom. E você? Ô Bruno, a gente tem visto aí, a gente viu agora há pouco, de que a tecnologia ela tem ajudado a pecuária, não só a pecuária, mas o agronegócio em geral. Mas quando a gente fala de tecnologia, a gente tem tecnologia em todo o setor, né, no agro. Exatamente. A tecnologia vem revolucionando a pecuária, né? A agricultura ela já está bem mais avançada, mas nos últimos anos vem revolucionando muito a pecuária, né? Nos últimos 10 anos, a produção de carne brasileira saiu de 8 milhões de toneladas para 9 milhões e meio, né? Um crescimento de quase 20%. Se a gente fizer um paralelo de crescimento de rebanho, o crescimento foi de apenas 3%, 3,5%, né? Então, isso significa que houve um grande incremento na produtividade, graças principalmente à adoção de tecnologias, né? Mas é uma cultura que a gente vai mudando aos poucos, né? Eu já visitei algumas propriedades e eu vejo sempre duas pecuárias, mesmo hoje em dia. A gente tem aquele agricultor, aquele produtor, aquele pecuarista que usa toda a tecnologia que tem disponível, investe bastante. Mas tem também aquele que ainda herdou de família aquela propriedade e quer manter a propriedade como os pais mantiveram, como os seus avós mantiveram, né? Você acha que isso vai levar muito tempo para a gente mudar, para a gente ter uma pecuária realmente igual? Sim, esses mundos coexistem hoje, né? E naturalmente a própria evolução, a própria necessidade, a própria pressão de custos vai fazer com que as tecnologias tenham que ser adotadas, né? Então, antigamente, se a gente analisasse aqui no nosso segmento, que é focado em pesagem e contenção, os animais eram pesados de grandes lotes, né? De 20 animais, 10 animais, balanças de 4, 2 animais, né? Hoje a gente já fala de pesagem individual e de pesagem sem interação humana, pesagem a campo, né? Então, naturalmente, essa evolução vai acontecendo pela própria pressão de custos, né? Que é inerente da evolução do mercado. Dos custos e do próprio mercado, né? Porque o pecuarista que não se atualizar, ele vai ficar de fora, vai ficar atrasado, não vai ter rentabilidade, né? Exatamente, porque o ponto que é interessante é que a atividade agrícola e pecuária ela é um negócio como qualquer outro, né? E precisa ser tratado como tal, com investimentos, com estratégia, com planejamento de curto, médio e longo prazo. Não dá mais para ser tratada simplesmente como uma segunda, terceira atividade e explorar a terra e deteriorar, né? Se a gente fizer um paralelo de terras degradadas no Brasil, a gente ainda tem um grande espaço, né, para evoluir, né? Porque boa parte da rentabilidade passada era, na verdade, uma depreciação do ativo terra, né? Se extraía tudo da terra sem repor, né? Hoje em dia já o mercado nem aceita mais esse tipo de atitude, comportamento, e isso tem o próprio padrão do consumidor faz com que essas evoluções tenham que acontecer. Vamos falar agora um pouco, você já falou um pouco da pesagem eletrônica, né? Mas tem também rastreabilidade, melhoramento genético, nutrição de precisão, ou seja, uma infinidade. Fala um pouquinho aí, vamos falar um pouco, por exemplo, de rastreabilidade, a importância da rastreabilidade na agricultura, no agronegócio. Interessante, quando a gente fala de pecuária, a gente tem um tripé, né? Que é a genética, a sanidade e nutrição, né? E a evolução sempre vem dentro de um desses pilares, né? Quando a gente fala de rastreabilidade, ela está muito ligada principalmente à sanidade e à genética, né? Principalmente para manter um determinado padrão, né? A rastreabilidade começou principalmente para atingir mercados internacionais que exigem que a rastreabilidade seja feita desde o nascimento, desde, na verdade, da progênie, né? Desde os pais, dos animais que nascem, até o abate, né, para controle tanto da genética quanto de controles sanitários, controles de boas práticas de manejo, né? Então isso é cada vez mais comum, muito pressionado pelo mercado internacional, mas hoje já pela exigência do consumidor, né, que cada vez mais exige boas práticas, né, de bem-estar animal, de proteção da terra, de preservação ambiental, e isso faz com que a gente, né, que trabalha na indústria, que está no segmento de pecuária, tenha também que se atualizar e
e deixar claro que as boas práticas elas são adotadas na nossa atividade, né? A agricultura ainda é muito vista como vilã, a agricultura agropecuária é muito vista como vilã, mas ela está longe de ser vilã, pelo contrário, né? Ela que é a atividade que mais preserva o meio ambiente no Brasil. No leite A2, eu fiz uma reportagem há pouco tempo, a rastreabilidade é super importante porque também agrega valor, né? Para evitar, para você cumprir todos os protocolos para conseguir o selo de leite A2, isso agrega valor, né? Você ter toda essa rastreabilidade de onde o leite foi tirado para garantir que aquela vaca tem aquele gene, né? Aquele A2, até na indústria na hora do invase, né? Exatamente, porque você consegue manter um determinado padrão, né? O consumidor, as indústrias estão exigindo cada vez mais padrão, né? Antigamente a gente comprava carne de primeira, carne de segunda, né? Hoje em dia não existe mais, né? Existe carne boa e carne ruim, independente do corte, né? Porque justamente conseguiu, não só por meio da rastreabilidade, mas principalmente por conta da evolução genética, da nutrição, conseguir garantir padrão de qualidade na carne, né? Então, isso com certeza agrega valor na hora da venda, né? Ô Bruno, você acha que as startups, né, porque eu acho que as universidades se aproximaram do mercado do agronegócio, principalmente por causa das startups. A gente tem algumas universidades que têm os hubs, né, chamados hubs dessas startups, onde os jovens que fazem mestrado ou doutorado acabam desenvolvendo novas ideias. Você acha que as startups têm ajudado nessa questão da tecnologia chegar mais próxima do agricultor, do produtor? Porque uma coisa é você ter uma grande empresa desenvolvendo um maquinário, uma super máquina, mas que pesa no bolso. Mas a startup desenvolver uma tecnologia que cabe no bolso, que pode realmente ajudar esse produtor? Com certeza, né? Se você analisar o segmento, outros segmentos da indústria, as startups já estão revolucionando o mercado, né? São diversas, não vou nem citar aqui, né? Mas a gente acompanha, mas no agronegócio já é muito realidade. Não só as startups, mas a Embrapa ela tem se revolucionado muito, tentando trazer esse conceito de startup, de produto mínimo viável, né? Para a execução e transformação da pecuária. A gente mesmo tem uma parceria de mais de uma década de desenvolvimento de uma balança de passagem, que você faz a pesagem do animal no seu habitat natural, ou seja, sem estresse, sem manejo, um produto totalmente inovador e disruptivo que não existia até então, quando a gente fez o lançamento em 2018, nada parecido no mercado, né? E as startups vêm justamente porque elas têm velocidade que as indústrias tradicionais não têm, né? Então, obviamente, elas precisam estar aliadas ao consumidor, porque o objetivo da startup sempre é resolver uma dor, né, do cliente, do nosso caso, do pecuarista e do agricultor. Então, elas já vêm hoje para transformar a atividade tradicional do jeito que a gente conhece. Eu acho que a startup tem a velocidade, mas tem também a questão de que as empresas descobriram a importância de descentralizar, né? Essas pequenas ideias, a empresa foca na questão principal, né, do negócio dela, mas essas pequenas ideias que ajudam muito o produtor, o pecuarista, as empresas têm deixado nas mãos das startups. Claro que com um acompanhamento, né? Exatamente. E é interessante como esses dois universos se casam bem, né? Eu acho que a gente sempre não pode relegar o passado e também não ser adepto ao novo, né? Eu acho que esses dois universos eles se encontram e agregam valor para quem interessa, né? Você elimina retrabalho, você elimina desperdício, você preserva mais o ambiente, você traz mais valor para a ponta final, né? Que é o que realmente interessa. E você acha que isso é uma tendência? A gente falou desse crescimento em 10 anos, né? A gente tem aqui que um crescimento de quase 20% na produção de carne bovina. Com o aumento da tecnologia, com a entrada de mais startups no setor, você acha que esse aumento pode ser muito maior na próxima década? Não necessariamente pode ser, mas é como ele tem que ser. O desafio de alimentar o mundo é enorme, né? Se a gente pensar, hoje a gente tem 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, mais ou menos, com uma projeção da próxima década de chegar aí a 8 bilhões e meio, até 2050, quase 10 bilhões de pessoas. O desafio de alimentar o mundo é muito grande, ou seja, os negócios tradicionais dificilmente vão conseguir resolver esses problemas. Por isso que eu acredito muito, eu confio que as startups propõem é justamente para ajudar as indústrias tradicionais a atender essa demanda
de alimentos no mundo, né? Então, já é muito observado isso em diversos segmentos, na agricultura, com a presença de drones, com sensorização de campo, cada vez mais forte essa utilização já no campo. E uma tecnologia que pesa menos no bolso e chega e traz uma solução mais prática para o produtor, mais certa para o negócio dele, né? Ele tem um problema ali na pecuária, tem um problema ali na agricultura e essa tecnologia é mais voltada, mais feita pessoalmente, né? É uma coisa mais personalizada para esse produtor. Você concorda com isso? Exatamente. Citei o exemplo da Valpes, mas acabei não citando o que ela faz, né? A gente falou que as balanças pesavam os animais, o animal era pesado basicamente na hora do abate, quando tudo já estava perdido, o sal já estava lambido, o pasto já estava minado, já não tinha mais o que se fazer. Hoje as tecnologias elas trazem para a palma da mão do tomador de decisão as informações em tempo real. Ou seja, o animal que era pesado uma vez na vida na hora do abate, ele é pesado mais de 10 vezes durante o dia, ou seja, você consegue identificar e avaliar o que está acontecendo por indivíduo e não por lote, diariamente, e tomar a melhor decisão para a evolução do ganho de peso, ou seja, redução de taxa de lotação, aumento da nutrição, substituição, aumento do número de pastos, enfim, você consegue ganhar produtividade, fazer com que o animal converta mais, né? Animal ruim, lambe do sal bom, come do pasto bom e não converte. Então, cada vez mais a tendência é ganho de produtividade, né? A gente já falou isso no começo, o ganho na última década foi expressivo, né, de quase 20%, e as projeções é que na próxima década sejam ainda mais. Tá bom, Bruno, obrigado, ótimo papo, obrigada pela entrevista, pela participação. Eu que agradeço, Renata, obrigado, viu? Obrigada e até a próxima.